Oi, gente, meu nome é Andréa Nascimento, sou professora de língua portuguesa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sintaxe de concordância, que nada mais é do que a concordância nominal e a concordância verbal. Vamos começar com a concordância nominal. O que é a concordância nominal? As palavras concordam em gênero e número com o substantivo ou pronome a que se referem. A gente vai ver algumas regras, né, porque existem inúmeras regras de concordância, tanto concordância nominal quanto concordância verbal. Então, eu vou destacar aqui para vocês as principais. Primeira regra: substantivos de mesmo gênero. O adjetivo fica no singular ou fica no plural. Exemplos: tinha inteligência e esperteza considerável. Ou tinha inteligência e esperteza consideráveis, no plural. Substantivo de gêneros diferentes. O adjetivo concorda com o núcleo mais próximo ou vai para o masculino plural. Exemplos: quero a esperança e o caráter grandioso. Ou quero a esperança e o caráter grandiosos. As palavras mesmo, próprio, obrigado, só, anexo, meio, leso, bastante, quite, junto e também os particípios verbais concordam normalmente com os termos a quem se referem. Exemplos: obrigada, disse a garota. Obrigado, respondeu o menino. Adjetivo empregado em referência a um sujeito sem determinante permanece invariável, ou seja, não muda. Usando as palavras é necessário, é bom, é proibido, é permitido, é ótimo. Exemplos: é necessário paz, é proibido entrada de animais. Agora, se houver determinante, a concordância vai ocorrer normalmente. Exemplos: é necessária a paz, é proibida a entrada de animais. Vamos agora para a concordância verbal. O que é a concordância verbal? O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Exemplos: eu chego cedo, tu chegas cedo, ela chega cedo, nós chegamos cedo. Vamos a algumas das principais regras de concordância verbal. Quando o sujeito está no coletivo, o verbo concorda com o coletivo. Exemplo: o cardume era lindo. Outra regra: se o sujeito representado por expressões partitivas, como a maioria de, um grupo de, uma porção de e etc., seguidos de substantivo no plural, o verbo fica no singular, concordando com a expressão partitiva. Ou também pode ir para o plural, referindo-se ao substantivo plural. Exemplos: a maioria dos estudantes participou da feira de conhecimentos. Ou pode ser também: a maioria dos estudantes participaram da feira de conhecimentos. Se o substantivo representado por expressões aproximativas, como cerca de, perto de, etc., o verbo concorda com o substantivo determinado por essas expressões. Exemplo: cerca de 20 alunos compraram o livro. As expressões mais de, menos de, seguidas de numeral, o verbo concorda com o numeral. Exemplo: mais de um jovem representará a turma na competição. Observação: se a expressão indicar reciprocidade ou vier repetida, o verbo ficará no plural. Exemplo: mais de um político se cumprimentaram na reunião. Se o sujeito é formado pelas expressões um dos que, uma das que, o verbo vai para o plural ou singular. Exemplos: ele foi um dos que receberam homenagem, ou ele foi um dos que recebeu homenagem. Se o sujeito for composto por numeral indicativo de porcentagem, o verbo pode concordar com o numeral ou com o substantivo determinado pelo numeral. Exemplo: 70% da população gosta de futebol, ou 70% da população gostam de futebol. Se o sujeito está no plural e vem antes do verbo, toda expressão vai para o plural. Exemplo: o professor e os estudantes estudaram para a prova. Se o sujeito estiver após o verbo, ou seja, posposto ao verbo, este vai para o plural ou pode concordar com o núcleo mais próximo. Exemplos: estudaram para a prova o professor e os estudantes.
ou, no singular, estudou para a prova o professor e os estudantes. Se o sujeito é ligado pela preposição com, o verbo concordará com o primeiro núcleo ou com todos. Exemplos: a mãe com seus filhos cantou a canção. Ou a mãe com seus filhos cantaram a canção. Quando o sujeito é ligado por ou, indicando exclusão ou retificação, o verbo concordará com o núcleo do sujeito mais próximo. Exemplos: o teste ou os testes fizeram a diferença. Então, aqui ele está retificando. Marta ou Luana ganhará o prêmio. Aqui já é um exemplo de exclusão. Mais uma regra de concordância verbal. O verbo fica no singular ou no plural quando a conjunção ou expressa inclusão. Nós vimos anteriormente exclusão ou retificação, e quando indica inclusão, quando ela expressa inclusão, a gente tem um exemplo aqui. O Palmeiras ou o Corinthians jogará, ou também pode ser jogarão, sábado. Então, singular ou plural. O sujeito constituído por um e outro, nenhum nem outro, o verbo fica no plural ou no singular. Exemplos: um e outro aluno pesquisou esse assunto. Um e outro aluno pesquisaram esse assunto. Verbos impessoais: haver, fazer e outros verbos que indicam fenômenos da natureza ficam na terceira pessoa do singular, pois não possuem sujeito. Exemplos: faz horas que espero por ele. Nevou muito naquela noite. Com indicação de horas, datas ou distâncias, o verbo ser concorda com a expressão a que se refere. Exemplos: já são 6 horas da manhã. Daqui até a escola são 10 metros. Quando o sujeito é uma expressão numérica e o predicativo indica insuficiência ou suficiência e excesso, o verbo ser deve concordar com o predicativo. Exemplos: R$ 20 é pouco para fazer as compras. 1 quilo de feijão é suficiente para eles. Agora nós vamos a 2 questões de concordância nominal e concordância verbal. Leia e analise as frases com relação às regras de concordância nominal. 1. A moça e o rapaz sentaram-se na sala. 2. A moça e o rapaz alto sentou-se na sala. 3. A moça alta e o rapaz alto sentou-se na sala. 4. A moça e o rapaz altos sentaram-se na sala. 5. A moça e os rapazes altos sentaram-se na sala. Então, nós vamos analisar as 5 frases e julgar verdadeiro ou falso de acordo com as regras que nós estudamos da concordância nominal e verbal, se foram utilizadas corretamente. Quais dessas frases estão escritas corretamente? Letra A. Estão corretas as frases 1, 2 e 5? Letra B. Estão erradas as frases 3, 4 e 5? Letra C. Estão corretas as frases 1, 2, 3 e 5? Letra D. Estão corretas as frases 1, 4 e 5? Ou letra E. Apenas a 1 está correta? Vamos à resposta. A resposta é a letra D. Na frase 1 temos a moça e o rapaz, ou seja, eles, sentaram-se na sala. O verbo no plural concorda com o sujeito no plural. O sujeito a moça e o rapaz está no plural. Na frase 4 temos a moça e o rapaz, eles são altos, sentaram-se na sala. O adjetivo e o verbo no plural concordam com o sujeito no plural. E na frase 5 temos a moça e os rapazes, ou seja, eles são altos, sentaram-se na sala. O adjetivo altos no plural concorda com o sujeito no plural. Questão 2. Nas 2 margens, espaço, relva abundante. Contudo, lá onde, espaço, ervas perigosas, no matagal, é que, espaço, os bois e os cavalos. Então, nesses 3 espaços, a gente tem que preencher com os verbos crescer, existir e pastar corretamente, de acordo com as regras de concordância verbal.
Então, qual seria a alternativa correta? Letra A, crescem, existem e pastavam. Letra B, cresce, existem e pastavam. Letra C, cresce, existe, pastava. Letra D, cresce, existe ou pastavam. Letra D, cresce, existe, pastavam. Ou letra E, crescem, existe, pastava. A resposta é a letra B. Uma dica para facilitar a resposta é colocar a frase na ordem direta. Assim a gente escapa das ciladas. Vamos ver como ela ficaria aquela frase na ordem direta. A relva abundante cresce nas duas margens. Contudo, onde ervas perigosas existem, lá é que os bois e cavalos pastavam no matagal. Eu espero que vocês estudem, se aprofundem nas regras de concordância nominal e verbal e tenham muito êxito nas provas.